Nós estamos num período em que o calendário litúrgico cristão traz à memória a Páscoa. E esses 40 dias que antecedem a Páscoa, a gente começa a ver muitos ovos de Páscoa que não falsificados, né? Porque agora o chocolate está tão caro que só tem ovo fake, né? Nos supermercados, feito com gordura hidrogenada, mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar da Quaresma. Porque a gente lembra da Páscoa, porque a gente vai no mercado e começa a ver os ovos de Páscoa. Mas para nós cristãos, esse período é um período em que o calendário litúrgico propõe que nós nos preparemos para essa que é uma das mais importantes datas do cristianismo. Nós comemoramos com muita alegria e temos até a força do comércio para comemorar o Natal. O Natal é a data cristã mais comemorada no mundo inteiro. Países que nem são cristãos comemoram o Natal. Mas o Natal nem é ainda o centro da nossa fé cristã. O Natal é só o começo, é o nascimento de Jesus Cristo, é a encarnação, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas o Evangelho, ele tem um centro, e esse centro é a morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Tudo faz sentido quando a morte é vencida pela ressurreição de Cristo. E essa é a data central, uma data que remonta ainda à antiguidade com os hebreus, quando eles saem do Egito. Ali já é uma primeira Páscoa, que até hoje ela é celebrada pelos judeus, como a libertação do povo, a saída do povo do Egito, quando aquele anjo da morte passa por cima das casas dos hebreus, mas ele não ataca, não leva para si a vida dos seus primogênitos. Páscoa tem esse sentido, é trazido a esse significado do Antigo Testamento, passar por cima. O anjo da morte passou por cima, mas aonde existia o sangue do Cordeiro? Nas portas, nos umbrais das portas dos hebreus, a morte não teve força. E dessa maneira, isso começa a nos mostrar o que significa a Páscoa para nós hoje, no Novo Testamento. Jesus, o Cordeiro perfeito, derrama o seu sangue na cruz. E ele, com o seu sangue derramado naquela cruz, sangue suficiente para nos perdoar e nos purificar e fazer com que nós possamos vencer a morte. O texto bíblico diz que aquele que crer que Jesus é o Senhor e Salvador, mesmo que morra, viverá. Porque nós temos acesso agora a essa salvação, que é pela fé. E isso tudo tem muito a ver com esse tempo que nós estamos de Quaresma, de preparação, esses 40 dias que nós temos para nos preparar para a Páscoa. Que muitas coisas ao longo do dia e da semana, começo do ano, vai acumulando, e a gente precisa colocar aquilo que faz sentido, o centro de volta ao seu lugar. E para esses 4 domingos de março, eu achei interessante e oportuno a gente revisitar a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses é uma carta escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, a uma igreja na antiguidade da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia, uma cidade chamada Colossos. Paulo não foi a essa igreja, mas ele teve informações dessa igreja, e ele manda uma carta. Essa carta tem 4 capítulos, e então eu pus lá no ChatGPT. Falei assim, qual os livros da Bíblia tem 4 capítulos? Porque eu tenho 4 domingos para pregar. E o ChatGPT me deu várias opções, e uma delas foi Colossenses. Aí agora vem a cabeça do pastor. Falei, tá bom, então vamos aqui olhar como eu posso aproveitar Colossenses. E Colossenses tem tudo a ver com aquilo que a gente quer falar, que é ajustar o nosso foco, entender o que significa eliminar as impurezas, essa busca na Quaresma, de tentar ajustar o nosso foco e nos libertar de coisas que não fazem sentido. E eu escolhi, então, para esse mês, vamos abordar a carta aos Colossenses. Hoje eu quero
puxar ali um destaque no capítulo 1, semana que vem o capítulo 2 e até o final de março a gente expõe o texto de Colossenses. Essa mensagem ela também vai ser gravada, ela vai ser editada e ela vai estar também disponível no nosso canal no YouTube para que você possa revisitá-la e inclusive compartilhar com os seus amigos. Abra então a sua Bíblia no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. E aqui é interessante porque no primeiro versículo a gente entende que essa carta não foi escrita só por Paulo. Paulo, ele diz que a carta, o versículo 1 diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão conosco, em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma carta que tem uma coautoria de Timóteo. A gente nunca lembra de Timóteo. Mas Timóteo era um jovem que estava sendo discipulado por Paulo, que viria a se tornar o bispo da cidade de Éfeso, que é uma cidade vizinha de Colossos. Então, Paulo já está preparando para que outros possam estar ocupando papéis importantes. Então, essa carta ela foi escrita em conjunto com o seu discípulo Timóteo. Mas nós vamos ler a partir do verso 13. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Colossenses capítulo 1, verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi ao agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Verso 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los mediante dele santos, indesculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor, dá-nos iluminação do Teu Espírito para entender a Tua palavra. Que possamos aqui, Senhor, estarmos aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho entendido cada vez mais que essas igrejas são relatadas no Novo Testamento, são igrejas que elas são denominadas a partir da cidade em que elas se encontram. A igreja na cidade de Colossos, a igreja na cidade de Éfeso, a igreja na cidade de Roma. E é interessante que quando você coloca um óculos assim de urbanista, que é uma das minhas formações, você percebe que as cidades elas são muito parecidas com as próprias igrejas. As igrejas elas assumem características das cidades. E isso fica mais claro ainda quando a gente vê aquelas 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Muito daquelas cartas, que são cartas de Jesus, não é mais uma carta de Paulo, mas uma própria carta de Jesus, transcrita por João, o apóstolo João. Jesus ele fala com aquelas igrejas na cidade com características da cidade, e que são características da própria igreja. E é interessante como a gente pode perceber que a igreja de Colossos, ela tinha algumas características boas, mas também negativas da sua própria cidade. Assim também nós, como uma igreja que temos no nosso nome a cidade de Campinas, Primeira Igreja Batista de Campinas, podemos muitas vezes estar absorvendo características muito boas da cidade de Campinas, mas também podemos estar absorvendo más qualidades, maus costumes que acontecem na cidade de Campinas. E assim
em outras regiões. Eu tive a oportunidade de estar agora 2 dias seguidos em São Paulo, para uma série de compromissos, e eu fiquei com essa coisa na cabeça, e São Paulo é uma outra cidade, é uma cidade 10 vezes maior que Campinas, no mínimo. E eu morei muitos anos em São Paulo também. O paulistano tem um jeito de ser, e a igreja paulistana tem esse jeito de ser também. É uma igreja assim que se você entra na igreja, não necessariamente eles vão te cumprimentar, porque o paulistano não se cumprimenta no elevador. O paulistano conta todos os andares do elevador, mas não fala um bom dia. Porque o paulistano tem cada um no seu quadrado. E isso é uma característica que vai para a cidade. O campineiro também não é muito diferente, não. Porque o campineiro, eu estou há 10 anos aqui, agora eu já começo a falar com um pouco de propriedade. Pensa num povo metropolitano, mas bairrista. Que Campinas parece que é a melhor cidade do mundo. Mas pensa num povo que reclama da cidade. E a gente que vem para Campinas, a gente ama Campinas, porque Campinas tem 10% do tamanho de São Paulo. É uma cidade de São Paulo 10 vezes menor. Então, muito mais confortável, muito mais, que se aproveita. Mas o campineiro não gosta. O campineiro tem um orgulho de ser campineiro. E eu não estou falando mal, gente, eu estou querendo aqui ensinar e mostrar que a gente, às vezes, não percebe o quanto que a gente traz as características. E eu, como pastor dessa igreja, eu também percebo que, às vezes, o quanto nós somos orgulhosos. Somos orgulhosos da nossa história, dos nossos 125 anos, que nós temos uma tradição, temos toda aí uma história por trás, mas a gente pode estar parecendo com outra igreja que existia também no Novo Testamento, a igreja de Éfeso, que era uma igreja pura na sua doutrina, serviam com afinco, mas perdeu o primeiro amor. Não tinha mais paixão pelas pessoas. Estava assim, não, vamos seguir em frente, tomara que Jesus volte logo. Às vezes eu sinto um pouco disso na nossa igreja, uma igreja que às vezes está cansada, está assim, não, já fizemos muito, deixa os outros fazer agora, vamos ficar quietinho, vamos continuar. Graças a Deus, hoje não está assim. Né? Nós estamos botando todo mundo em movimento, está pedindo para levantar, sentar, ninguém vai ficar confortável. Né? Porque aqui a gente vai ser uma igreja viva. Uma igreja que nós queremos caminhar, assim como fomos pioneiros no século XX, queremos também achar o nosso pioneirismo no século XXI. Por isso nós vamos fazer um culto diferente a partir de hoje, à noite, às 18 horas, o essencial. O que vai ser? Eu tenho falado assim, desculpa a expressão em inglês, eu conversei com um pastor amigo, ele viu nas redes sociais, ele falou, Fábio, como é que é esse culto essencial? Eu falei, vai ser um culto freestyle. O que der na cabeça a gente vai fazer. Sabe? A manobra vai sair na hora. Vou fazer que nem a skatista lá, como é que ela chama lá? A menina. A Raiz. Você entendeu? Vai ser na hora. Vai ser freestyle o negócio. Nós vamos tentar fazer as coisas diferentes, tentar mexer com a igreja, provocações que nós queremos fazê-las. Mas isso é para a noite. Você que está aqui agora, eu quero que você entenda que assim como em Colossos, hoje, nós também temos desafios. Quais eram os maiores desafios que a igreja de Colossos tinha naquela época? No início da era cristã, a igreja cristã em Colossos, ela enfrentava alguns problemas, e são problemas muito parecidos com os problemas atuais hoje. E esses problemas, eles eram muitas vezes doutrinários e práticos, porque existiam ali, às vezes, uma confrontação muito forte com o legalismo judaico. Esse é o Cirilo, é o nosso pastor de jovens. Oi, Cirilo. Havia uma confrontação dos judeus contra os cristãos, porque os cristãos traziam os judeus traziam toda uma tradição, e eles até entendiam o evangelho de Jesus, mas eles falavam assim, mas tem que seguir todo o Velho Testamento. Não, a gente toda essa nossa tradição precisa ser seguida. Inclusive, todo homem precisa ser circuncidado. Por que as igrejas cristãs, que do início do século só tinha mulher? Porque nenhum homem queria se circuncidar. Mas é essa a intenção, tinha essa crise, mas também tinha algumas coisas, tinha sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo? É mistureba, mistura a crença de um lugar com de outro. Coisas que acontecem nos nossos dias hoje.
Algumas igrejas hoje estão absorvendo costumes que nem são da nossa tradição cristã, mas são tradições de outras religiões, são algumas outras coisas que são misturadas. Havia uma mistura de filosofias humanas, elementos de misticismo, tradições vãs. Mas se não bastasse isso, também tinha um asceticismo e rituais religiosos. O que é esse asceticismo? Existia também uma influência muito forte dos ensinos de Platão, de que a razão era pura e o corpo era mau. Então, que tudo que era corpo, a carne, então isso tudo tinha que ser jogado fora. Então, tinha aqueles caras que faziam jejum, que tentava se purificar através de sacrifício, dizendo que a carne é mal e que só o espírito é bom. Hoje tem alguns outros tipos de asceticismo, né, que é esses caras assim que são os ratos de academia, que só fica no whey protein, né, na creatina. Né, são tudo tanquinho, né, assim. Mas não é só. A gente entende que o cristianismo, ele fala que nós somos corpo, alma e espírito. Por que a gente tem a quarta terapêutica? Porque a gente entende que além do corpo, que a gente precisa cuidar, a gente tem que cuidar também da nossa vida espiritual, mas também temos que cuidar da nossa vida emocional. Que nós somos tudo junto e misturado. E que a gente precisa entender que não dá para você tentar resolver umas partes sem resolver outras. Tinha em Colossos adoração a anjos. Olha só que curioso. Se dizia lá que alguns acreditavam que anjos eram mediadores entre Deus e os homens, promovendo uma espiritualidade baseada em visões e experiências sobrenaturais. O pessoal sonhava com anjo lá, gente. Olha que... E hoje a gente também vê essas coisas. Gente que sonha com cada coisa aí. E por último, que é ainda o maior problema da igreja de Colossos, é que por causa de todas essas outras ruídos, se tinha uma dúvida sobre a suficiência de Cristo. Será que Cristo é suficiente? Será que não tem que pôr mais alguma coisinha? Será que a gente não tem que pôr mais um abadá, assim, um colar, uma pulseira, um batismo? Será que não tem que... Né? Jesus é legal, mas eu acho que precisava de mais alguma coisa. Um cordão, uma oração, uma subida ao monte. Alguma coisa tem que rolar. E isso era uma crise. E aí Paulo escreve essa carta para dizer o quê? Que Jesus é suficiente. Se eu posso falar um título para a mensagem de hoje, nós podemos entender que Paulo vai querer ensinar à igreja de Colossos que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. E ele vai explicar isso de 4 maneiras diferentes nesse texto que nós lemos. A primeira coisa que ele vai dizer nos versículos 13 e 14 é que Jesus é o centro da redenção. Ele diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Primeira coisa que nós precisamos entender, quando a gente fala que Jesus é o centro de tudo, por que Jesus é o centro de tudo? Porque Paulo está ensinando a igreja em Colossos, ele ensina a nós, a igreja também de Campinas, que Jesus é o centro da redenção. O que é redenção? Redenção, vale a pena a gente resgatar o significado da palavra redenção. Redenção é uma palavra que tem como sinônimo resgate. Para que a gente possa ser redimido, precisa se pagar um preço. Quem gosta de séries de TV como eu, filmes de cinema, sempre tem aquele personagem que procura a sua redenção. Aprontou um monte. Sabe aqueles caras que eram investigador de polícia? E que aí está no final da vida dele, você já sabe que ele vai morrer no fim. Né? Ele vai salvar todo mundo, mas ele vai doar a sua vida lá para resolver o problema. Por quê? Porque ele está buscando a redenção, a sua redenção. A redenção exige um preço. Precisa se pagar um preço. Para você se ficar livre da sua má fama, livre dos seus pecados do passado, livres da sua história, de tudo aquilo que você fez de ruim, da sua capivara. Para que você não morra e não pague o preço pelos seus pecados, Jesus fez isso. E ele fala, olha lá, ele nos resgatou, ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou. É como se a gente fosse tirado por uma força que não é nossa. Não fomos nós que atravessamos, que vencemos, que
né, rompemos com os limites do reino das trevas, do domínio das trevas. Não, nós somos transportados, nós somos tirados para o reino do seu Filho, para um novo conjunto de pessoas, agora redimidas, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, libertação do inferno das trevas. Olha que curioso, como é que essas coisas, às vezes, nós, os cristãos, a gente gosta de como é que é aquele negócio assim de namoro que a gente fazia antigamente lá, que a gente ficava, agora é tudo no celular. Como é que é? Hã? Não era corte, mas que a gente olha as pessoas assim, paquerar, mas tem outro nome, esqueci. Flertar. Crente cristão gosta de flertar com o domínio das trevas. Tem uma coisa que, né? Pega o Halloween. Gente, o meu condomínio, parece que eu mudei para o cemitério municipal da cidade. Até caixão no meio assim, no quintal, assim. Outro dia eu tomei um susto. Não sabia se era a polícia lá científica que tinha entrado, porque tinha até fita amarela assim na porta, tudo. Porque nós, os cristãos, a gente gosta de ficar flertando, paquerando com o domínio das trevas. Só que nós não somos mais desse reino. Parece o povo judeu, lá o povo hebreu, que tinha saudade do Egito. E a gente fica com isso também. Mas nós somos libertados. Há uma transferência para o reino de Cristo, redenção através de Cristo. Isso é uma realidade. Cristo pagou o preço para que nós não precisássemos mais viver nas trevas, no império do mal, mas para que nós pudéssemos agora viver num novo reino, debaixo de uma nova dinastia, de uma nova autoridade. Se não bastasse isso, tem uma frase aqui de Martinho Lutero, um reformista alemão do século XVI. Ele diz assim, a redenção de Cristo não é apenas suficiente, mas é mais que suficiente para cobrir os pecados de todo mundo. A gente tem o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, e algumas cidades, inclusive, às vezes colocam um Cristo. E qual é o título? É o Cristo Redentor. E às vezes a gente olha como a gente tem, às vezes, a mensagem na nossa cara e a gente não enxerga. Que Cristo está dizendo que eu fiz o que você não podia, eu já fiz, eu já cumpri, eu me entreguei, eu fui crucificado, para que você fosse livre. Por que você quer se prender de novo? Para que você quer se subjugar de novo, quando eu já te tornei uma pessoa livre? E toda vez que a gente se envolve com essas doutrinas, com esse sincretismo, a gente está se enrolando. Nós não estamos sendo livres. Uma outra coisa que Paulo fala é que Jesus é o centro da criação. Olha que lindo esse texto. E dizem que isso era um hino que se cantava naquele tempo. Não foi Paulo que escreveu isso. Isso está na minha Bíblia, na minha edição. Está até editado como um poema. Porque era uma música que se cantava. Diz que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Eu amo esse versículo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem aqui pode dizer que já viu Deus? Enxergou Deus? Ninguém enxerga Deus, porque Deus é invisível. Mas Deus permitiu-se ser visto através de uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno. E olha que lindo, agora voltou aquela questão das revelações, né? Quem aí tem aquela experiência das câmeras Instax, né? Com as Polaroids, que aí tira a foto e fica, né, assoprando, assim, para revelar, porque o filme está preto, mas ele vai revelar aquela imagem que foi capturada. Se pudéssemos ter uma Instax e tirar uma foto de Deus, o que seria revelado na Polaroid é a pessoa de Jesus. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus pode ser conhecido através de Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus. E isso talvez é uma das coisas que a gente mais desperdiça, é ter essa percepção. Eu não li, mas eu quero ler agora o versículo 9. Paulo, ele faz uma oração à igreja. Hoje eu encontrei com uma irmãzinha que falou assim, pastor, estou orando por todos os pastores.
Eu estou orando todo dia, então eu vou falar para essa irmãzinha querida e para você também. Quando você for orar por alguém, ora como Paulo orou, porque aí você ora a Bíblia. Ora pelo seu filho desse jeito. Ora pelos seus inimigos. Olha o que ele fala. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna, que o Senhor em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha, já pensou você pegar esse texto aqui, esse versículo, e orar pelo seu filho, pela sua filha? É isso que a gente precisa fazer, orar a palavra de Deus. Porque a gente não sabe o que a gente ora. Senhor, cuida, livra, liberta, né? Traz para perto. Não. Que eles possam crescer no conhecimento de Deus. Qual é a maneira de você crescer no conhecimento de Deus? Conhecendo Jesus. Quem conhece Jesus, conhece Deus. Não necessariamente quem conhece Deus, conhece Jesus. Porque o Deus da nossa época é um Deus muito sincretizado, com muito sincretismo, com muita impureza. Sem falar aí nas teologias monoteístas, que cada um caracteriza Deus de um jeito. E como é que nós entendemos quem é Deus? Deus é Jesus. C.S. Lewis, ele diz que Deus sussurra para nós nos prazeres, fala a nossa consciência e grita em nossas dores. A criação é um eco da voz de Cristo. Porque o texto também diz isso, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Às vezes a gente é contaminado por uma ideia de que Deus criou todas as coisas. E Deus largou, agora se vira, como se fosse um relógio. Ele fez todo o cálculo, colocou tudo direitinho e agora funciona sozinho. Não! Esse texto diz que Cristo continua agindo na sua criação. Tudo tem a mão de Jesus. É como se você vê a flor. Quem ganhou flor ontem, no Dia Internacional da Mulher? Se você tem essa flor na sua casa, olha para essa flor reflete Jesus. Essa flor hoje, ela está inteira porque tem Cristo nela. Ela reflete a imagem de Deus, o Criador. Por que a gente às vezes fica tão assombrado com a natureza? Porque nós somos criados para adorar a Deus, e a gente sem saber, a gente se assombra, se encanta com a natureza, mas na verdade o que o texto está dizendo é que tudo ali é Jesus em todas essas coisas. Jesus também é o centro da igreja. Mas isso eu sei. Será que a gente faz isso de fato? Olha o que ele diz no versículo 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Não existe um homem ou uma mulher que é autoridade maior do que Jesus na sua igreja. Não existe nenhuma denominação que pode se vangloriar de ser a representante de Jesus, porque é o próprio Cristo, diz que ele é o centro, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é ele que manda na igreja, inclusive, ele se tornou um homem para ser o primeiro a experimentar a ressurreição. É a ressurreição que nós temos a expectativa de experimentar, Jesus experimentou na nossa frente. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. John Stott diz que se a igreja é o corpo de Cristo, ele deve ser seu coração, sua mente e sua cabeça. Sem Cristo no centro, a igreja não é nada além de uma instituição humana. E a gente precisa entender, porque às vezes a gente fala tanto de Deus, mas Deus é uma palavra genérica. A gente fala assim, se Deus quiser, Deus te abençoe. Mas troca Deus por Jesus. Jesus te abençoe. Vá com Jesus, porque vai com Deus, mas parece que quando vai com Jesus a coisa fica mais séria. E a gente precisa dar nome para Deus, porque Deus é um nome genérico. A gente conhece o nome próprio de Deus, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Por último,
e aqui a gente vai encerrando, Jesus é o centro da reconciliação. Fábio, mas a gente já falou de redenção. Redenção não é a mesma coisa que reconciliação? O texto diz lá no verso 20, o verso 20 diz assim: e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. O Tim Keller, um pastor presbiteriano que faleceu em 2023, ele diz que se Jesus não for o centro da sua vida, algo será, mais será, e esse algo mais inevitavelmente o escravizará. Porque o que é a reconciliação? Nós fomos redimidos, lembra lá da redenção? A redenção nos tirou do reino das trevas. Vamos lembrar lá. Aí Jesus veio, nos tirou, nos transportou para o reino da sua luz. E quem é a luz? Deus. Então, a redenção, ela é um primeiro movimento para que pudéssemos experimentar a reconciliação. Porque onde está Deus? Deus está onde é luz. Deus não habita onde há trevas. Então, na verdade, a reconciliação, ela é uma ação seguinte à redenção, que é agora eu tenho possibilidade de me relacionar com Deus, de ter Deus como meu Pai, de conseguir orar como Jesus ensinou, e chamar Deus de Pai, Pai nosso, que estás nos céus. Porque agora, lembra quando eu falei que todos nós entendemos que somos sacerdotes, cremos no sacerdócio universal de todo crente, todos nós agora temos livre acesso a Deus, a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Eu posso chamar Deus de Pai. Qual é a crise que a gente tem com o mundo islâmico? Porque eles entendem Deus como um Deus que é um Deus bravo, e que em hipótese nenhuma pode ser chamado de Pai. Um muçulmano não chama Deus, Alá, de Pai. Ele tem medo de Alá. Tanto que ele faz, às vezes, barbaridades para tentar ganhar alguma graça de Alá. Eu sei que eu estou falando de uma linha específica do islamismo. O islamismo é tão grande quanto o cristianismo. Mas nenhuma corrente islâmica chama Deus de Pai. Alá de Pai. Mas nós, os cristãos, podemos chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Isso é por causa da reconciliação. Jesus é o centro da nossa reconciliação. Jesus não pode ser apenas uma parte da nossa vida, ele deve ser o centro de tudo. Ele nos resgatou, criou e sustenta todas as coisas e nos reconcilia com Deus. E nós precisamos entender isso. Para esse tempo de preparação para a Páscoa, eu preciso aproveitar, como nos ensinam, a nos purificar, a ser um tempo de purificação. Muitas vezes é ensinado o jejum, é ensinado a se abster de certas coisas. Mas nós precisamos perceber que às vezes a gente está se abstendo do físico, mas nós não estamos se abstendo de coisas espirituais que nos contaminam. O meu desafio para você, nesse dia, terminando esse culto, o que você vai fazer? Você vai procurar colocar Jesus como centro de tudo na sua vida. Existe alguma área da sua vida em que Jesus ainda não é o centro? Com o que você precisa se descontaminar? O que hoje ainda ocupa espaços que deveriam ser espaços de Jesus na sua vida? E aqui eu não estou falando para você pensar no outro, pensar em você. Não no seu cônjuge, sua esposa, nos seus filhos, mas começar comigo. Eu só posso comigo mesmo, eu não posso com o outro. Às vezes eu estou tão focado que Jesus seja o centro do outro, que eu não estou prestando atenção o quanto eu estou longe de Jesus. E eu queria te dar essa oportunidade para você fazer essa reflexão. Aonde está Jesus na sua vida? Você entendeu que Jesus é o Filho de Deus, a imagem desse Deus invisível? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que crê que Jesus
é o Filho de Deus, será salvo, será transportado do reino das trevas e viverá no reino de Deus para todo sempre. Você crê nisso? Se você ainda está em dúvida, eu quero te desafiar a pela fé dar um passo e crer que Jesus é o Filho de Deus. Curioso que quando Jesus estava entre nós, ele fazia um convite. O convite que ele fazia era: siga-me, siga-me, vem comigo. A gente acha que isso é uma coisa das redes sociais. Jesus, muito antes, já pedia para as pessoas serem seguidores dele. O que falta para você seguir a Jesus? O que hoje te impede de ser um cristão? Não estou falando de bandeiras, de denominações. Todas as denominações, elas têm as suas impurezas. Nós precisamos crer que nós somos todos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus. E Jesus está fazendo um convite: siga-me, deixe eu ser o centro de tudo. Esse seu carro aí, que é a sua vida, pula para o lado do passageiro, deixa eu dirigir. Dê a direção para Jesus. Mas Jesus, para onde você vai? Siga-me, confie em mim. Não, Jesus, mas eu estou indo para lá. Entregar a direção para Jesus é permitir que Jesus nos guie, e Ele vai seguir o caminho que for. Por isso que Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ter uma relação de paz com Deus? Dê a direção para Jesus, porque Ele sabe o caminho para chegar até Deus. E a hora que você experimentar esse caminho, você vai ver que esse caminho é verdadeiro. Por isso que a sequência é vida, caminho, verdade e vida. Às vezes a gente quer a vida, a gente quer a fonte da vida eterna, a gente quer a fonte, da eterna juventude, a gente quer o final do arco-íris, a Atlântida, que desapareceu. Mas não tem como encontrar esse lugar se não for com Jesus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã tão bonita que nós tivemos aqui. Senhor, eu estou muito feliz, meu coração está muito cheio de alegria. E eu quero colocar Jesus como centro da minha vida, Pai. Eu sei que muitas vezes eu deixo Jesus de lado. Amanhã, segunda-feira, para mim é o pior dia. É o dia em que eu abro mão, muitas vezes, do meu relacionamento com Jesus, para fazer o que eu quiser. Mas eu quero fazer diferente, Jesus. Eu quero começar meu dia contigo. Quero que o Senhor me dirija 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu quero entregar o meu coração, Senhor, a minha vida, a minha história, os meus sonhos, os meus desejos. Porque o Senhor é tudo para mim. Ainda com a cabeça baixa, com os seus olhos fechados. Se você hoje entendeu quem é Jesus e você quer assumir um compromisso sério de entregar a sua vida, a direção da sua vida a Jesus, só levante a mão para mim saber que você está hoje querendo fazer isso, em nome de Jesus. Amém, pode baixar. Amém. Amém. Eu só quero entender, pode baixar, amém, Deus te abençoe. Eu só quero entender se o que eu estou falando está sendo claro. Levantar a mão não significa nada. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus tem um plano. E às vezes o plano de Jesus é muito louco. Às vezes ele não vai fazer sentido. Mas eu vou dizer uma coisa. Os últimos 50 anos da minha vida só fizeram sentido aonde estava Jesus. Que você não espere ter 50 anos para ter entendido essa mensagem. Coloque o seu coração diante dele hoje, em nome de Jesus. Senhor, obrigado
por essa manhã, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso lugar, aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor renova a nossa esperança quando vemos, Senhor, uma nova criança sendo formada no ventre da sua mãe. Quando vemos, Senhor, uma criança que nasce e é, Senhor, conduzida até o teu altar. Isso renova o nosso coração, nos traz esperança. Mas também, Senhor, nos traz esperança ver que o Senhor pode ser o centro de tudo. O Senhor é um Deus poderoso que fez o que inimaginável, fez o que ninguém podia fazer, tirou-nos das trevas e nos colocou no reino da luz. Que possamos entender o que é viver na luz. E que nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, possamos, Senhor, eliminar das nossas vidas sinais de trevas. Que possamos, Senhor, parar de flertar com as trevas, mas buscar esse pleno conhecimento de Deus. Por isso, Senhor, eu quero aqui fazer minha a oração do apóstolo Paulo. Pai querido, eu oro em nome de Jesus, para que a igreja, a primeira igreja batista de Campinas e aqueles que aqui estão, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da sua luz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.